Hare Krishna! Tudo bom, pessoal? Seja muito bem-vindo, né? Essa é a primeira aula do primeiro módulo e parabéns a todos vocês que estão aqui fazendo, né, esse curso de introdução à Bhagavad Gita. E esse módulo, então, é o que é a Bhagavad Gita, né? Já que a gente está começando, vamos começar pelo básico mesmo, né? Vamos tentar entender o que é a Bhagavad Gita. E nessa aula especificamente, a primeira aula do primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho da estrutura da Bhagavad Gita, como é que ela se apresenta. Bom, primeiro, o que é a Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita se dá na forma de uma conversa entre duas figuras, Krishna e Arjuna. Ao longo da Bhagavad Gita, a gente vai entender que Krishna está lá como Deus, é como se Deus estivesse vindo, e eu vou estar falando sobre isso em outros modos. Então a ideia é do Avatara, é Deus vindo pessoalmente presente para poder explicar todo o caminho da espiritualidade, todas as dúvidas existenciais que a gente pode ter, e se apresentar para a gente entender quem é Deus e o que é alma, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então seria Deus pessoalmente vindo. Então seria Krishna. E do outro lado, quem está lá com dúvidas, fazendo perguntas, é Arjuna. Então Arjuna meio que é o nosso representante, né? Ele está lá representando nossa situação humana aqui, confusa, difícil. E no dia que se dá essa conversa, no momento que se dá essa conversa, é um momento muito especial, é um momento dramático, então tem todo um drama por trás da Bhagavad Gita. O que está acontecendo na Bhagavad Gita é que tem uma história que está se dando há décadas, na verdade há gerações. Eu não vou entrar tanto no detalhe assim, mas isso está no grande épico chamado Mahabharata, que você pode comprar aqui no Brasil em português, tem excelentes traduções. Mas sem entrar muito no drama, eu brinco assim, né, que é o Game of Thrones original, é o Mahabharata, super dramático, brigas, intrigas palacianas e monstros e figuras, enfim, é bem complicado. Tem até invasão alienígena, eu juro para vocês, num texto tão antigo assim tem tudo isso. Mas o fato é que tem todo esse drama acontecendo há décadas e agora é o momento que vai se dar a batalha final, ou seja, esse aqui é o capítulo final desse longo drama histórico da briga entre os dois lados da família imperial, né? Então, de um lado tem o povo do bem, que é representado pelos Pandavas, e os Pandavas estão sendo liderados na batalha, o comandante deles é Arjuna. Então você tem o líder, o Arjuna, representando o lado do bem da família imperial, e do outro lado você tem um ser do mal, você tem Duryodhana, e Duryodhana está lá como o primo dele, mas é um primo muito malvado que está tentando usurpar o trono e está há décadas tentando matar os Pandavas e a mãe dos Pandavas, enfim. De novo, é um grande drama bem bacana, bem emocionante, mas não é o nosso tema aqui nesse curso. Bom, mas é nesse momento que vai se dar a Bhagavad Gita, é a conversa, é um momento dramático. Logo antes da batalha começar, vai se ter essa conversa entre Arjuna e Krishna. E o que está acontecendo? Arjuna, como ele está lá, né? Ele é o comandante, né, do exército todo dos Pandavas, do lado do bem, nessa batalha. E ele está tendo o pior dia da vida dele. Ele está tendo, o que você pode descrever, não usam esses termos, é claro, porque isso é uma expressão moderna, mas claramente pela descrição, ele está tendo uma crise de pânico. Não sei se você já teve crise de pânico, mas a descrição é exatamente o que ele está tendo. Ele está suando frio, ele está tremendo, ele está perdidaço e ele não consegue agir, né? Uma das características de crise de pânico é que a pessoa simplesmente não consegue agir, fica travado, né? Então ele está assim, está prestes a começar a batalha, mas ele está travado, ele está assim, muito chateado, porque imagina uma batalha gigante, onde do outro lado as pessoas que ele tem que matar incluem tios,
e primos e até o avô dele. Então ele está muito chateado com isso tudo. Ele não estava querendo participar disso, mas não tem jeito, né? As forças do destino e o impelem a essa grande batalha. Ele precisa, é o dever dele, mas ele não quer. Mais ou menos o exemplo que a gente dá imagina um policial muito sério, muito correto, um importante policial, né, na estrutura policial, e aí ele se vê numa situação onde ele vai ter que prender, vai ter que fazer uma operação contra membros da família dele, primo, avô, tio, imagina uma situação dessas, né, sei lá, um cara lá, um delegadão na PF, e ele vai ter que ir lá, né, quebrar lá um esquemão envolvendo o primo, botar eles na cadeia e avô. Super desagradável a situação, né? Então, só que com a Arjuna é pior ainda, porque é batalha armada e eles querem arrancar a cabeça dele e matar ele, e ele vai ter que se defender e matar eles também. Então, ele está super chateado. Então, ele está tendo uma crise de pânico. E nesse momento, tá lá de novo, a batalha vai começar, os exércitos estão no campo já de batalha. Então, prestes a começar, e nesse momento, Arjuna está tendo uma crise de pânico e ele vira para Krishna e fala: Krishna, eu não sei mais o que fazer, eu estou muito confuso, por favor, me aceite como seu discípulo, me instrua. É aí que vai começar a Bhagavad Gita. Então tem esse elemento dramático. Bom, e aí, como é que vai se dar, como é que é a estrutura da Bhagavad Gita? Então a Bhagavad Gita é essa conversa, né, que está surgindo desse evento, e você vai encontrar ela, a forma que a gente tem ela escrita, é em 18 capítulos. E é interessante que são 18 capítulos que se dividem, na verdade, em 3 blocos de 6 capítulos. Eles têm uma estrutura bem simples assim, sabe? Os primeiros 6 capítulos seguem realmente uma conversa sobre você, sobre eu, ou seja, né, do meu ponto de vista, eu aqui como alminha aqui no mundo, quem sou eu, como é que eu cheguei aqui, como é que eu faço para me elevar. Então é uma descrição básica dos caminhos do yoga. Claro que a gente vai descrever tudo isso aqui no curso, né? Os 6 capítulos do meio são uma introdução a Deus, é Deus se apresentando. Quem é Deus? Aí ele vai falar da sua natureza, da sua posição. Então, primeiro você, depois Deus, e depois os últimos 6 capítulos é uma explicação com elementos diversos, assim, importantes, assim, temas auxiliares importantes para você entender a vida, o mundo, como agir e como trilhar o caminho do yoga. A Bhagavad Gita é o texto básico do yoga. Você já ouviu falar de yoga, isso, yoga, aquilo, mas o yoga verdadeiro é a Bhagavad Gita. Você vai poder agora estudar esse curso e entender o que yoga realmente é. A gente vai falar sobre isso depois. Mas então, a Bhagavad Gita é um texto de yoga e todo capítulo tem um nome não sei o que yoga e vários aspectos do caminho do yoga são descritos. Então, é o texto raiz do caminho do yoga. A Bhagavad Gita, ela é escrita em sânscrito. Sânscrito é uma língua muito antiga e interessante assim, porque ela se encontra, ela está na raiz, tem elementos do sânscrito em muitos idiomas do mundo. Por exemplo, no século XIX foi um grande susto para os europeus quando descobriram, no século XVIII, XIX, quando descobriram que no sânscrito, que as raízes do latim e do grego estavam lá no sânscrito. O sânscrito estava presente no latim e no grego. Foi um choque para eles, porque mostrou, poxa, a gente achava que, né, a nossa cultura era o começo da civilização humana avançada, né, o grego e o latim. Isso aqui é aqui que começa. Mas não, é o sânscrito. E tem várias palavras em sânscrito que você vai encontrar ainda em português, elementos assim, raízes, que você vai encontrar em português. Por exemplo, a palavra criar, esse cri de criar é da onde vem a palavra karma, krit, karma, então criar está lá, entendeu? A palavra yoga está aí no yug, porque o correto é yug. E quando a gente fala conjugar, esse juga, conjugar, juntar, está lá o yuga do yoga. Então yoga está
até no nosso português tem raízes da palavra yoga. Então é isso, então se dá em sânscrito e se dá em métrica. Tem uma métrica muito bonita, né? Quase a maioria dos versos é o que a gente chama de shloka, e dá uma métrica bonita. No final, no último módulo, a gente vai estar lendo alguns versos importantes assim, para você sentir um pouco como é que flui, né, essa métrica do yoga. E também, né, na internet tem sites assim de pessoas lendo a Bhagavad Gita, tem vídeos, quer dizer, com pessoas lendo a Bhagavad Gita. No YouTube você vai encontrar as pessoas lendo a Bhagavad Gita todinha em sânscrito, para você sentir, é muito bonito. Bom, então é isso aí, gente. Isso aí foi uma introdução bem rapidinha assim da estrutura da Bhagavad Gita. Hare Krishna. Então agora vamos falar um pouquinho da história. Vamos voltar. Eu falei, né, na aula anterior, na primeira aula, que a Bhagavad Gita é a raiz do yoga. Vamos falar um pouquinho da história do yoga, então, para você se situar nessa compreensão. Bom, quando a gente fala yoga hoje em dia, o que você pensa? Você pensa no yoga das posturas, né, que a gente chama de asanas. Né? Asana significa assento, formas, né? Então, nos asanas, nas posturas que você vê aí nas academias, em tantos lugares hoje, talvez, né? Provavelmente você pratica yoga, já praticou. Então, nos asanas, a gente pensa em yoga, a gente pensa em asanas. Mas esse yoga, na verdade, ele é bem recente e academicamente ele é chamado de yoga moderno. Por quê? Esse yoga moderno tem um pai desse yoga moderno e o nome dele é Tirumalai Krishnamacharya. Krishnamacharya, ele nasceu em 1888 e ele viveu até 1989, até agora pouquinho tempo atrás, né? Então, Krishnamacharya, ele em 1924, ele se interessou em pesquisar essa sequência de posturas. Imagina só, isso aqui é na Índia, em 1924, e aí ele quis estudar isso. Tinha para todo lado? Não tinha. Era fácil de estudar? Não era fácil. Então ele teve que ir, na verdade, ele achou um guru nas montanhas, lá nos Himalaias, numa caverna, literalmente numa caverna nos Himalaias, foi onde ele encontrou finalmente um guru que pudesse ensinar para ele. E ele fica com esse guru 7 anos. Imagina, né? Você ouve falar desses cursos de formação em yoga, né? Então imagina esse curso de formação. 7 anos em tempo integral numa caverna nos Himalaias. Ele fica lá 7 anos com esse guru estudando. O nome do guru era Rama Mohan Brahmachari. Ele fica com Rama Mohan Brahmachari estudando os asanas e um outro texto bem importante do yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, né, que é outro assunto, né? Então, ele fica lá 7 anos estudando. Então, finalmente, parece que Rama Mohan Brahmachari dizem, né? Não tem como confirmar, mas dizem que ele tinha 150 anos de idade. Olha só, ele estava lá. Eu acho que é bem possível isso. E ele dominava, é dito, 7.000 posturas. Então, quando você se você já faz yoga, depois calcula quantas posturas, quantos asanas você consegue fazer. Ou chega para o seu professor e pergunta. E Rama Mohan sabia 7.000 posturas, 7.000 asanas. É uma coisa incrível, né? E aí, entende-se que Krishnamacharya, ele dominou 3.000 asanas. Ele ficou 7 anos estudando lá e ele aprende 3.000 asanas, ok? Bom, mas mais tarde ele só transmitiu 640 desses asanas. Então imagina, 7.000 para 3.000 para 640 e olha só, né, muito difícil, né? O que um professor conhecer mais do que 50 posturas ou 60 posturas. Bom, finalmente, em 1931, ele sai das montanhas, ele retorna à civilização, à sociedade normal, porque ele estava lá isolado na montanha. Em 1931, ele começa a ensinar essa técnica da sequência de asanas. Entendeu? Então, quando a gente fala que é yoga moderno, é moderno mesmo. Estou começando a gravar isso aqui em 2021. Ou seja, exatamente 90 anos atrás. Então, exatamente 90 anos atrás é quando começou no mundo
essa ideia de você sair e para o bem-estar físico e mental das pessoas ensinar uma sequência de asanas. Ah, você então faz esse, ah, você tem isso, faz esse. E foi um sucesso danado. Tá? Foi um sucesso danado e as pessoas começaram a convidar ele para diferentes cidades, né? Os governantes das diferentes cidades, os Maharajas, começaram a convidar ele para diferentes lugares e logo a coisa pegou. E ele teve discípulos famosos, talvez você conheça, se você é do yoga, talvez você já tenha ouvido falar. Dois deles bem famosos, BKS Iyengar, né? Talvez você pratique Iyengar Yoga. Então foi discípulo de Krishnamacharya, tá? Então tem o Iyengar, tem o Ashtanga Yoga, o que eles chamam de Ashtanga Yoga hoje, também, né, discípulo dele, de Krishnamacharya, e claro, muitos outros. E aí, então com ele começou, aí a coisa foi crescendo, entendeu? Se espalhando e logo chegando aqui no Ocidente, né? Década de 50 já, 20 anos depois dele começar lá, já estava chegando no Ocidente, década de 60 já tinha aqui no Brasil. Então, a coisa começou a se espalhar rapidamente. Bom, então isso é o yoga moderno. E o que veio antes disso? O que era essa técnica que ele aprendeu? Esse mestre dele estava fazendo o quê? Bom, esse mestre dele estava numa prática chamada Hatha Yoga. Talvez você tenha ouvido falar desse termo também, que às vezes é usado para explicar essa prática dos asanas. Então, Hatha Yoga, na verdade, não é só uns asanazinhos assim na academia para você se sentir bem. Hatha Yoga era toda uma prática, né? É toda uma prática completa na busca da espiritualidade, da libertação espiritual. E Hatha Yoga era praticado por renunciantes, como esse professor dele, Rama Mohan. Então eram pessoas que se afastavam de tudo, iam morar numa caverna, na floresta, na beira de um rio sagrado, e ficavam cultivando a conexão espiritual, mas que incluía essas práticas das posturas dos asanas, né, de sequência de vários tipos de asanas diferentes, e outras coisas, até lavagem intestinal, mexer com a língua para acessar uma coisa aqui em cima, que eles achavam que era uma glândula de néctar em cima dentro da garganta, enfim, várias práticas assim diferentes, mas com uma pegada no físico, no corpo. O livro base de Hatha Yoga é chamado Hatha Yoga Pradipika. E estima-se que esse livro foi compilado em 1400 ou 1500. Então, para você ter uma ideia, assim, o ponto onde Hatha Yoga já tinha se organizado para ter um livro base, daí uns 500, 600 anos atrás, tá bom? Por isso que não é, assim, é antigo nos nossos parâmetros aqui ocidentais, mas na Índia a gente já vê que isso não é muito antigo. Então, aí você pode chutar, aí não se sabe ainda, estão pesquisando onde que realmente começou e tal, mas digamos que tem uns 1000 anos essa prática aí, não é um chute muito errado, de acordo com o que eu já li do ponto de vista acadêmico. Então, é uma prática de uns 1000 anos atrás. Vamos agora voltar mais ainda. Se a gente volta agora o reloginho para o ano zero, para 2000 anos atrás, é quando estima-se foi compilado os Yoga Sutras de Patanjali. Né? Os Yoga Sutras de Patanjali é o segundo mais importante livro do yoga. Inclusive eu faço um curso, né, dos Yoga Sutras de Patanjali também, tem um curso completo online, e eu também tenho um livro publicado dos Yoga Sutras de Patanjali chamado Revolução, onde eu explico como esse conhecimento pode revolucionar a nossa vida hoje em dia. Então, os Yoga Sutras de Patanjali, um livro bem importante, de 2000 anos atrás, aproximadamente, a época de Jesus. E esse livro, nos Yoga Sutras de Patanjali, que você pode ler, espero que você leia também, estude também, você vai ver que aí o yoga é realmente uma prática puramente espiritual. É puramente um manual de iluminação, de você se iluminar, né? E nesse manual de iluminação chamado Yoga Sutras, praticamente não há asanas. A palavra asana é mencionada 3 vezes e 0 asanas são descritos. Então você vê assim, um foco bem diferente de Hatha Yoga.
Nos Yoga Sutras, logo no segundo sutra, Patanjali já fala o que é yoga. Ele fala, yoga significa controlar as funções da mente. Ele fala logo no começo. Então, yoga é o funcional, é como se funciona a mente, a consciência. Yoga Sthiti Vritti Nirodha, ele fala logo no segundo sutra. Então, o foco do yoga, aqui, ó, como é que eu vou operar a minha mente, a minha consciência? E aí a gente, né, e a pegada do asana está bem por trás, né? Tudo bem, você vai fazer o asana, para que era o asana? Para meditar. Aí sim, essa prática do asana, como só o, né, a forma que você vai atingir para meditar, aí sim, isso está no yoga desde o começo, desde sempre, nos textos mais antigos. Então o yoga, o asana, era para meditar. Aí basicamente, né, por isso que não precisava de muitos asanas, que era só para você sentar e meditar, ok? Então isso aí é 2000 anos atrás. E agora, como eu prometi, né, a gente está aqui fazendo o curso da Bhagavad Gita, a gente volta o reloginho até a Bhagavad Gita. Como é que a gente vai achar a data da Bhagavad Gita? É um pouquinho difícil, porque é tão antigo, se você for no Wikipedia da vida, eles dão umas datas meio doidas assim, é um pouco difícil, joga assim, eles não sabem, na verdade, eles não têm ideia, é uma coisa muito antiga, e a forma que eles usam para datar é bem fraca, é uma forma de datar com a base na linguística, entendeu? Isso não é uma coisa muito boa. Então, como é que a gente data a Bhagavad Gita? Bom, eu falei na primeira aula que a Bhagavad Gita faz parte, né? Tem uma grande história por trás dela que é o Mahabharata. Esse grande, né, que eu falei que é o Game of Thrones original. Nesse Mahabharata, é um texto gigante o Mahabharata, tem 100 mil versos, é um texto enorme, você bota ele todo assim, dá um tracão assim, é gigante, é como o Game of Thrones mesmo, é uma coisa que daria várias séries, né? Então nesse Game of Thrones tem mais de Mahabharata, tem mais de 160 referências astronômicas, porque eles já tinham desenvolvido esse tipo de astronomia básica que a gente usa hoje em dia também, onde você olha para o céu e fala, ok, Júpiter está indo nesse aqui, em touro, e não sei o que está lá, e a Lua, e eclipse lunar, e eclipse solar, e Marte está retrógrado. Então, essas astronomia básica assim, de observação aqui do planeta Terra, eles tinham dominado bem, conseguiam prever as eclipses, etc. e tal. Então tem 160 referências astronômicas no Mahabharata. Então o que alguém, né, um cara espertinho, algumas pessoas espertinhas falam, opa, peraí, vamos pegar essas referências astronômicas todas e jogar num computador. Porque fala assim, né, aí teve lá a eclipse solar, aí aconteceu tal coisa, aí Marte estava retrógrado, aí o Sol estava em touro, entendeu? E aí você vai inserindo esses dados, e claro, quando é que teve uma eclipse solar? Ok, 1000 vezes. Quando é que teve uma eclipse solar e 6 meses depois uma eclipse lunar? Opa, peraí, já não é tantas vezes. E estava em Marte retrógrado, entendeu? E você vai eliminando assim, você vai aperfeiçoando os dados e chega a ser uma data. E como a Batalha de Kurukshetra era um grande, importante evento, a data ficou bem registradinha. Então a data que se encontra dessa Batalha de Kurukshetra, que seria o momento quando Krishna conversou com Arjuna, é exatamente de 22 de novembro de 3067 anos antes de Cristo. Então eu vou repetir, 22 de novembro 3067 antes de Cristo. Então a Bhagavad Gita tem 5.000 anos. Então ela predata os Yoga Sutras de Patanjali em 3.000 anos. Então a Bhagavad Gita realmente é a raiz do yoga. E na própria Bhagavad Gita, Krishna vai falar, Yoga Nashta Parantapa, o conhecimento do yoga foi perdido e por isso que eu estou aqui novamente apresentando para a humanidade. Então assim a gente vai chegar na visão histórica da Bhagavad Gita. Então agora vamos falar um pouquinho do impacto histórico da Bhagavad Gita.
a Bhagavad Gita, ela é a peça central da espiritualidade indiana / do yoga. Então, quando a gente fala de filosofia espiritual índia, quando a gente fala da filosofia indiana, quando a gente fala de espiritualidade, tudo isso, a Bhagavad Gita está no topo, ok? É considerada, é vista, não, essa aqui é a peça top final, é a coisa final que define tudo mais. A tradição védica, a gente chama de védico, essas tradições que vêm dos Vedas, né? Veda significa conhecimento. Então os Vedas, toda essa tradição védica é vasta, né? Porque é uma cultura tão antiga, tão gigantesca, né? Você vê hoje, até hoje, o tamanho, aquele que a gente chama Índia, e a Índia era muito maior que aquilo, né? Até o século passado, incluía todo o Paquistão, todo o Bangladesh, né? Foram os ingleses que fizeram aquela divisão horrenda lá da Índia, causando milhões de mortes. Mas enfim, então é aquele vasto, né? Todo o sudeste do continente asiático era assim, era o berço da civilização avançada humana. Então imagina, é vasta a cultura védica, os textos, mas a Bhagavad Gita está no topo. É uma curiosidade interessante, na definição da Suprema Corte na Índia, hoje moderna, é definido como hindu aquele que aceita a Bhagavad Gita. Assim, a definição bem simples, aceita a Bhagavad Gita? Ok, então você é hindu. Esse assunto de hinduísmo é um assunto à parte, e depois você pode ir lá no meu site, perguntar assim, no meu site tem lá no giridhari.com.br, e digita lá na busca o que é hinduísmo, ou só digita hinduísmo, e você vai achar um texto onde eu explico que na verdade esse termo hinduísmo é fabricado, é um termo de colonizadores e não é um termo apropriado ou correto, mas isso é um tema à parte. Bom, então a Gita é peça-chave, é de absoluta e extrema importância em toda a cultura espiritual, toda a cultura indiana. 2. A Bhagavad Gita realmente é um resumo completo de todo o caminho espiritual. Então é muito importante isso, é um texto que num texto só você tem o resumo completo. É maravilhoso por isso e tem sido, adorado e preservado e honrado o texto da Bhagavad Gita há milênios por ser exatamente isso, essa perfeiçãozinha de conhecimento, onde você tem toda a explicação de forma sistemática, internamente consistente, não tem nenhum furo assim, de falar, não, peraí, isso aqui não encaixa nisso aqui, não tem nenhum furo, não tem nenhum verso da Bhagavad Gita, não tem uma linha sequer da Bhagavad Gita que ficou perdida no tempo, que tipo assim, não, isso não vale mais, não, isso aqui era do jeito, assim, antes eles faziam assim, mas agora não é mais assim. Não tem nada, é completamente atual, atemporal mesmo, é um conhecimento que você pode estudar ele agora, 5.000 anos atrás, aqui na Terra, em Marte, em outro sistema solar, e ele vai estar valendo porque é perfeito e completo. Então ele tem essa característica muito especial. Ele traz esse resumo, né, da filosofia espiritual completa do yoga. Ele explica o que é o yoga, os diferentes aspectos e facetas do yoga, as diferentes práticas que fazem parte do yoga, a visão do mundo que o yoga e o caminho espiritual traz. E ele traz de uma forma que, de novo, a gente entende como uma ciência espiritual, porque é aplicável a todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, e funciona. Isso é uma coisa bem legal. Aqui, se você está fazendo esse curso, eu espero que não seja só por uma curiosidade intelectual. Coloque em prática, porque realmente a Bhagavad Gita funciona e traz assim mudanças dramáticas, impactos dramáticos, incalculáveis na sua vida. Bom, é interessante que a Bhagavad Gita, ela é suficiente em si mesmo. Ela resume e supera centenas de outros textos sobre espiritualidade, outros textos védicos. Ela tá tudo lá, então é tipo quase que você... não tenho tempo para nenhum... Ok, então fica só na Bhagavad Gita e você vai ter todo o conhecimento que você precisa. E Krishna até fala isso na Bhagavad Gita. Ele fala, olha, não tem nenhum conhecimento superior a esse que eu estou lhe passando agora, Arjuna. Então ele realmente fez
a Bhagavad Gita, ele fala a Bhagavad Gita, Krishna com essa intenção. A Bhagavad Gita, por ser a mais antiga apresentação teísta do mundo, que a gente vai entender que o yoga é totalmente teísta, é monoteísta, ela é de fato assim a raiz de toda a espiritualidade. Porque se você pensar no judaísmo, que é muito antigo também, mas não se compara com a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita vem bem antes do começo do judaísmo. Né? E o que dizer, então, claro, de todo, né, as tradições abraâmicas, né, do judaísmo veio o cristianismo, né, depois do judaísmo, aí surge o islamismo, mas a Bhagavad Gita está lá, ó, milhares de anos antes, e com uma proposta única, porque na proposta da Bhagavad Gita, você tem Deus vindo pessoalmente, se apresentando como Deus e explicando todo o caminho espiritual. Né, do começo ao fim, bem claramente. Então tem uma apresentação bem importante nesse sentido também. Bom, então é isso. Isso aí é a importância, o impacto que a Bhagavad Gita está tendo no mundo, teve na história e continua tendo, porque é tão valioso, o seu conteúdo é tão universalmente aplicável, e eu espero que vocês, com esse curso, consigam perceber isso também. Hare Krishna.